dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que bom poder iniciar mais uma semana juntos, orando ao Senhor, cantando e podendo aprender, tendo a oportunidade de aprender da Sua palavra. Que nesse momento nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e com o nosso coração aberto, para assim assimilar e entender, compreender a cada lição que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Que possamos ter uma boa escola e uma ótima semana na presença do Senhor. Um beijo enorme a todos e um grande abraço. Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15:12, para que a gente se alegre com os que se alegram, mas para que a gente chore com os que choram. E a nossa igreja está unida nesse momento entristecido, onde temos tido tantas perdas. Por isso, nesse instante, nós queremos deixar nosso abraço bem carinhoso a toda a família do irmão Wagner, a toda a família do pastor Elias, a toda a família da irmã Marina, a toda a família da irmã Maria José Calegaro, a toda a família da irmã Zilda, a toda a família do irmão Samuel e a todas as outras famílias dos nossos amigos que estão enlutados nesse momento. No começo do ano, eu perdi o meu pai e cada pessoa que me dizia, estou orando por você e por sua família, eu me sentia abraçada por essas pessoas, eu me sentia envolvida pelo amor de Deus. Nesse momento de luto, tudo dói. Dói a ideia de nos adaptarmos a ter que seguir em frente e viver sem aquela parte, né? Viver com aquela parte faltante. Mas mesmo no momento de tanta dor, há uma boa notícia. Não estamos sós. Há um Deus que nos carrega no colo nesse momento de tristeza e há o amor dos irmãos que nos envolve nesse instante. E eu convido a igreja para nos unirmos nesse instante em oração, para abraçarmos esses nossos irmãos que estão tão entristecidos. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, nosso coração está apertado, entristecido nesse instante. Senhor amado, visita, Senhor, cada um dos nossos irmãos e amigos que estão enlutados, entristecidos, sentindo essa dor da perda nesse instante. Pai, há dias insuportáveis onde achamos, ó Deus, que não vamos aguentar, mas unidos queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos alcança. Obrigado, Senhor, pelo carinho dos irmãos que o Senhor colocou ao nosso redor. Querido Deus, tende misericórdia do mundo, Pai. Derrama da tua cura sobre todos, Senhor. Ó Deus bendito, nesse momento tão dolorido, não há palavras o suficiente, ó Deus, que conforte. Mas nós cremos de todo o nosso coração que o conforto vem de Ti, que o consolo vem do Senhor. Que o Senhor console esses corações, ó Deus. Que o Senhor coloque paz no coração de cada um, ó Deus. A Tua paz, essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Que as nossas mãos estejam unidas, ó Deus, nesse caminhar. Te pedimos, ó Pai, por cada pessoa que está fazendo essa oração conosco. Te pedimos, ó Pai, por cada pessoa que sofre neste instante por ter perdido alguém que amava. Que o Senhor vá de encontro a cada um, ó Deus, como tem feito. Confiamos cada uma dessas pessoas em Tuas mãos e descansamos no Teu cuidado. Oramos com o coração agradecido pela certeza de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor abraça cada uma dessas pessoas nesse instante. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que os nossos irmãos e amigos se sintam abraçados por nossa Igreja Moriá. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Deus cuidará de ti.
Bom dia, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da Palavra de Deus e aprendermos com os personagens da Bíblia. Inicialmente eu tinha pensado em falar sobre os magos do Oriente, mas depois eu descobri então que o pastor Elias vai pregar sobre esses personagens no culto da noite, então achei que seria uma concorrência desleal eu querer ousar e falar sobre o mesmo personagem. Então eu escolhi Isabel, que também é um personagem da história de Natal, está relatado no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Então vamos entender um pouco quem foi Isabel e verificar as lições que aprendemos com ela. Bom, Isabel era uma mulher judia, de uma família de sacerdotes, ela era descendente de Arão. E ela viveu nos tempos do rei Herodes o Grande, isso aí datado de 37 anos antes de Cristo a 4 anos antes de Cristo. Ela era idosa, a Bíblia fala que ela tinha uma idade avançada, ela era estéril e era casada com Zacarias, que também era um sacerdote pertencente ao grupo sacerdotal Abias. E esse casal, Isabel e Zacarias, ele é descrito como um casal justo e irrepreensível. Isso significa dizer que era um casal que tinha um bom relacionamento com os homens na terra, porque são relatados como justos, e um bom relacionamento com Deus, de caráter irrepreensível. Eles moravam na região montanhosa de Judá, e Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. O seu nome, Isabel, é relatado, sai da boca do anjo Gabriel por 2 vezes. Quando o anjo Gabriel tem um encontro com o sacerdote Zacarias, quando o sacerdote está fazendo a oferta do povo para Deus, no meio de um sorteio, ele foi ali um dos sacerdotes selecionados para estar no lugar de acesso direto com Deus, e ele levou uma oferta. Nessa ocasião, o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e trouxe uma notícia que deixou Zacarias estarrecido. O anjo trouxe a notícia de que a oração de Zacarias foi atendida, e na sequência ele informa então que Isabel ficará grávida. Outra vez que o anjo Gabriel cita o nome de Isabel é quando o anjo anuncia a Maria que ela estaria grávida, ela seria mãe do Salvador, e na sequência desse anúncio de salvação também, assim como foi quando ele anunciou a Zacarias que a oração de Zacarias tinha sido atendida, nesse anúncio de salvação, logo após, então, o anjo Gabriel faz referência ao nome de Isabel, dizendo a Maria: olha, a sua parenta, a sua prima Isabel, ela também está grávida. Então aí fica uma curiosidade, porque quando o anjo fala para Zacarias, a sua oração foi atendida, diferente do que muitos pensam e pregam, essa oração de Zacarias não era a oração para que Isabel ficasse grávida. A oração de Zacarias é a oração que ele levava em nome do povo. Então essa oração, esse pedido de Zacarias para Deus, era um pedido de redenção, de resgate da nação, de salvação para o povo. Então o anjo avisa para Zacarias: olha, Zacarias, a sua oração, a oração que você trouxe do povo, ela foi atendida. E na sequência ele informa: Isabel ficará grávida. E quando o anjo Gabriel avisa a Maria: olha, Maria, você vai ser a mãe do Salvador, traz a mensagem de salvação, na sequência ele informa que Isabel, a parenta de Maria, estava grávida. Então é bem curioso, parece que Gabriel gostava, de dizer aí o nome de Isabel após anunciar uma notícia maravilhosa de salvação. Isso vai mostrando então para nós, sinalizando o quanto Isabel era uma mulher preciosa aos olhos de Deus. No Evangelho de Lucas, ainda no primeiro capítulo, por 2 vezes a gente percebe que Isabel era alvo de comentários das pessoas. Então, no primeiro momento, quando ela não tinha filhos, e isso era um motivo de vergonha para uma mulher
não poder ter filhos, não poder gerar filhos. Então as pessoas possivelmente a humilhavam, ela sofria humilhação, ela era considerada uma pessoa não digna, uma pessoa nula. Então Isabel, por um momento da sua vida, ela recebeu comentários de pessoas que a julgavam porque não tinha filho. E no segundo relato de quando as pessoas falam sobre ela, esse relato é um relato de vitória, de como Deus foi misericordioso, porque mais adiante então Isabel será a mãe de João o Batista. Nada mais além disso, né, foi dito sobre Isabel na Bíblia, não fala sobre a sua morte, não fala mais nada sobre ela, mas esse relato é suficiente para a gente entender o quanto que ela foi uma pessoa importante e o quanto ela tem a nos ensinar hoje em dia também. Bom, eu contei sobre esse momento quando Zacarias ele vai até o lugar, o Santo dos Santos, para entregar a oração e a oferta do povo, né, como sacerdote entregar a oração. Quando ele tem esse diálogo com o anjo Gabriel, por ele não acreditar na informação que Gabriel trouxe, Zacarias fica mudo. E ele fica mudo, ele sai dali daquele ambiente, e depois de sair ali do Santo dos Santos, ele teria que dizer ao povo a bênção, que seria então a bênção sacerdotal, mas ele estava mudo e todos ficaram admirados. E ele ficou mudo até o dia em que João Batista ele foi apresentado e foi circuncidado. Então, nesse tempo todo, Zacarias ficou quieto, mas eu quero destacar 3 momentos em que Isabel falou. Então, enquanto Zacarias ficou quieto, Lucas relata 3 momentos em que Isabel falou. E é nesses 3 momentos que eu quero absorver e retirar aí as lições que aprendemos com Isabel. Então, a primeira lição que nós vamos aprender com Isabel é que devemos emitir palavras que expressam gratidão. Vamos ao texto, em Lucas 1:25. E ela dizia: isto é a obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então esse é o primeiro discurso, é a primeira fala de Isabel, relatada aí no Evangelho de Lucas, onde ela agradece, ela reconhece que a sua gravidez, ela agora está grávida, é uma bênção de Deus para a sua vida. Ela fala: eu era humilhada, eu sofria desprezo e agora eu só posso agradecer ao Senhor, porque Ele me tirou dessa condição de humilhação e me abençoou, podendo ser agora mãe. Algumas versões utilizam a expressão opróbrio, né, que significa uma desonra, uma infâmia, uma humilhação, uma vergonha muito grande. Né? É um ato quando as pessoas elas escarneiam e zombam, né? A pessoa perde o crédito, ela perde a consideração, ela perde o respeito. Então, Isabel, algumas traduções usam essa palavra, ela está dizendo: olha, eu saí dessa condição de opróbrio e agora eu não serei mais humilhada perante todos. Vejam, não há nenhum relato de que Isabel ela reclamava por ser estéril, que ela reclamava porque não era mãe. Nós não temos essa fala de lamentação, nem de Isabel nem de Zacarias, porque eles não eram pais. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles eram justos e irrepreensíveis. É isso que há de relato em relação a Isabel e também ao seu marido Zacarias, né? Entretanto, mesmo ela não tendo o filho e ela não reclamando sobre isso, é muito provável que ela tivesse sim esse desejo no seu coração. Mas ela aprendeu a lidar com essa vergonha, ela aprendeu a lidar com essa humilhação e ela lidou com isso,
sem ficar murmurando, sem ficar lamentando, mas agora ela tem uma alegria muito grande. Agora ela está grávida, ela vai ter um bebê, né? E o que mais ela teria a dizer, a não ser obrigado, Senhor? Uma mulher sensata, que sendo idosa, ela ficou ali recolhida por 5 meses, né? Durante os primeiros 5 meses da gestação, a palavra diz que ela ficou oculta, possivelmente fazendo um repouso, né? O que é bem sensato. E é bem interessante também porque Isabel, quando ela recebe a bênção, ela não fica agora questionando. E agora, Senhor? Agora, nessa idade que eu vou ficar grávida, agora que eu já sou uma idosa, como que eu vou fazer? Como que o meu corpo vai aguentar essa situação? Em nenhum momento ela reclamou porque a bênção veio fora do tempo, ou porque ela agora não teria condições, e agora ela está com um marido mudo, né? E além de tudo, lidar com um marido que não podia falar e só se comunicava por gestos. Mas a atitude de Isabel, ela foi simplesmente de gratidão e de reconhecimento pela bênção que Deus tinha feito para a vida dela. Somente quem sabe o tamanho de uma vergonha, né, o tamanho da vergonha que a gente passa e da humilhação, é que pode ser genuinamente grato a Deus pelo que Ele faz. Muitas vezes nós não somos gratos, não agradecemos, não exaltamos ao Senhor, não vibramos, não contamos, porque nós não reconhecemos o quanto a nossa situação ela é limitada, o quanto muitas vezes nós não somos merecedores. Vamos pensar na salvação em Jesus Cristo. Somente se nós reconhecemos que nós não somos nada sem Jesus, nós podemos agradecer muito a Ele, agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por ter nos dado o nosso Salvador. A nossa atitude, ela deve ser sempre de gratidão. E no primeiro discurso de Isabel, a gente encontra isso. A gente encontra um relato de uma mulher grata a Deus pelo que Ele fez, tirando-a de uma condição de humilhação, de vergonha, de separação, para uma condição de exaltação. Uma mulher agora que as pessoas não iriam mais comentar para ela, olha, coitada, ela não tem um filho, mas ao contrário, as pessoas iriam reconhecer que o que estava sendo possível na vida dela era obra e ação do próprio Deus. Bom, a segunda lição que aprendemos com Isabel, e tem a ver com o segundo discurso que nós vamos ler na sequência, é que devemos emitir palavras que expressem louvor e exaltação a quem merece. Vamos ao relato em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa a uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou eu tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Bom, então, a segunda lição que aprendemos com esse discurso lindo de duas primas ali, né, que se encontram. E nesse momento de encontro, quando Isabel está grávida, ali já de 6 meses, quando Isabel encontra com Maria, o bebê salta no seu ventre e diz a palavra de Deus que o bebê foi cheio do Espírito Santo. E Maria, a palavra de Deus fala que Isabel, ela bradou, ela deu um grito, ela exclamou, ela quis falar para todo mundo, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. E logo na sequência ela se põe numa posição de humildade, mas quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Senhor, né? E aí Isabel traz uma palavra de bênção muito bonita para Maria, a sua prima. Então a alegria que Isabel estava, né?
e aí expressa por esse brado, por esse grito, e também pelo movimento de João Batista ali no ventre de sua mãe, expressando que ele estava cheio do Espírito Santo, é um momento sublime. É a única pessoa que é relatada na Bíblia como estando cheia do Espírito Santo no ventre da sua mãe, era João o Batista. E nessa situação, a gente vê a posição de total humildade de Isabel. Ela se questiona: quem sou eu digna de receber a mãe do meu Senhor? Né? Isabel nos ensina a emitirmos palavras de elogio, né? Enaltecer aquele que merece ser enaltecido. Nós aprendemos com o irmão Daniel na quinta-feira, na sua mensagem, tão maravilhosa, e eu estava ali organizando as minhas ideias para falar sobre Isabel. E o irmão Daniel traz a mensagem justamente sobre o seu filho e como ele foi humilde, né? O quanto que ele se colocou numa posição de servo, não se achando digno que poderia ser batizado por Jesus, mas Jesus fala: olha, não tem um homem, né, que mereça mais honra do que João Batista. E ainda assim ele se pôs numa posição de total humildade. É interessante também vermos que essa valorização de Isabel para com a sua prima e para com o bebê que estava no seu ventre, que era Jesus, ela também foi absorvida e também foi ensinada para o seu filho João. Possivelmente, Isabel não ficou muito tempo com João, porque ela já era idosa, então João nasceu, então possivelmente não muitos anos depois ela tenha vindo a falecer, e também a Bíblia não relata da participação dela na criação de João, nem dela nem de Zacarias. Mas parece que há um ensino, um clima, uma intenção, né, um ambiente que João cresceu, e os primeiros ensinamentos dele também foi de ser humilde, também foi de se colocar na posição de servo e de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Nós devemos elogiar aqueles que merecem. Muitas vezes a gente não elogia, não reconhece. Nós vemos um governo que assume uma posição, mas se foi o outro que fez e não foi ele, ele não reconhece que o ato ou o feito do outro governante também é louvável, também deve ser continuado. Ah, mas foi o fulano que fez, então o mérito não virá para mim. Então isso é muito ruim quando não há o reconhecimento do mérito daquele que precisa. Às vezes nós não elogiamos o nosso colega de trabalho, só queremos destacar aquilo que é ruim nele para que a gente cresça e o outro diminua. Mas não é isso que a gente aprende com Isabel. O que a gente aprende é que devemos reconhecer, né, o senhorio, nós devemos reconhecer a posição elevada que o outro está. Maria estava carregando no seu ventre o seu Salvador, o meu Salvador, o nosso Salvador. E esse reconhecimento, né, de Maria e posteriormente de João foi muito importante para o benefício de toda a humanidade, para que hoje nós tivéssemos a salvação em Jesus Cristo. A terceira lição, então, que aprendemos com Isabel e seu discurso é que devemos emitir palavras que expressem obediência e alinhamento de diálogo. Vamos ao texto em Lucas, capítulo 1, dos versículos 39 a 45. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. E disseram-lhe: você não há nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Então essa é a terceira e última vez que aparece, né, o diálogo de Isabel. Então nesse tempo em que Zacarias ficou mudo, nós temos 3 relatos de Isabel e esse é o terceiro. E essa fala de Isabel, ela expressa um alinhamento muito grande entre a mensagem que Zacarias recebeu do anjo e o que ela deveria fazer, ou o que eles deveriam fazer ao nascimento e à apresentação de João o Batista. Então eles foram ao templo, era o 8º dia da criança, era a prática judaica, era que o menino fosse circuncidado. E quando chegou, né, e as pessoas quiseram dar opinião sobre o nome da criança,
E Isabel, ela foi bem enfática, ela disse, tem que se chamar João. E os outros não, porque João, não tem ninguém na família com esse nome, tem que chamar Zacarias. E Zacarias ali mudo, né, sem falar, porque quem tinha recebido a mensagem de que o nome devia ser João foi o próprio Zacarias, né, escutou do anjo Gabriel. O anjo Gabriel falou, olha, ele tem que chamar João. E aí naquela situação, Isabel foi enfática, falou, não, o menino vai se chamar João, E aí as pessoas pegaram então uma tabuinha, né, uma placa, onde Zacarias escreveu ali de forma bem clara, João é o nome dele. Bom, irmãos, esse relato, ele nos ensina, nos ajuda a entender o quanto é necessário haver o diálogo e o alinhamento, né, das orientações, de como a gente conduz, né, a nossa vida, a nossa família. Zacarias, ele ficou mudo por esse tempo todo, né, aí mais de 9 meses ele ficou mudo. Mas durante esse tempo, mesmo Zacarias estando mudo, Isabel manteve um diálogo com Zacarias. De alguma forma eles se comunicaram, de alguma forma eles entenderam, de alguma forma Isabel sabia que o menino devia se chamar João. Isabel sabia que tinha sido uma ordem. E naquele momento Zacarias não tinha voz para falar e Isabel tinha que ser a portadora da notícia, ele vai se chamar João. Mas ela só pôde fazer isso porque eles conversaram. Às vezes nós estamos num relacionamento, né, seja de conjugal, seja de pai e filho, de vizinho, de irmão com irmã, que parece que um tá mudo, o outro tá surdo, o outro tá cego e não há o diálogo, né? Não se conversa, ninguém sabe o que o outro está pensando. Mas Zacarias e Isabel, eles descobriram a estratégia de conversar. E o discurso dele, mesmo Zacarias sem poder falar, ele estava muito alinhado. Isabel sabia o que era para acontecer. E Isabel tinha muita clareza que essa tinha sido uma ordem do próprio Deus, de que ele se chamasse João. Então nós não devemos nos desviar, né, da obediência, da ordem que a gente recebe de Deus. Não devemos nos desvirtuar daquilo que está alinhado no nosso diálogo. Muitas vezes as pessoas querem dar opinião sobre os relacionamentos, né? Querem dar pitaco, determinar como as coisas vão acontecer na vida de um casal ou no relacionamento de um chefe com um funcionário. Vai você lá e fala isso, não, você não pode falar isso, você tem que falar aquilo. Mas é preciso haver um alinhamento, um entendimento do que Deus quer para as nossas vidas. E prosseguimos e persistimos naquilo que foi nos proposto. E assim foi o que Isabel fez. Isabel, ela tinha que falar, já que Zacarias estava mudo. Que nós possamos aprender também com Isabel e com Zacarias a mantermos a nossa comunicação e o nosso discurso alinhado, mesmo sendo mudo ou surdo ou cego. Como conclusão, nós podemos entender na história, nos relatos de Isabel, que ela foi uma mulher temente a Deus, obediente, né? E que ela expressou nas suas palavras um sentimento de gratidão, de louvor, de exaltação a quem merece e de obediência. Então que Deus nos ajude a melhorarmos, a usarmos melhor as nossas palavras para sermos agentes de Deus nesse mundo que precisa tanto de pessoas justas e irrepreensíveis como Isabel. Como tarefa, vamos tentar ao longo desses dias, dos nossos próximos dias, escutar mais a nossa voz, escutar mais o outro, por mais que ele esteja mudo. Vamos tentar escutar o que ele está querendo nos dizer, nos comunicar. E verificar quais são as palavras que estão saindo da nossa boca. Que palavras são essas que estamos proferindo? São palavras de gratidão? São palavras de exaltação? São palavras de obediência? E que caso nós percebamos que as nossas palavras ou as nossas atitudes estejam inadequadas, que nós possamos melhorar e nos tornarmos um pouco mais, um pouco melhores a cada dia. Que Deus nos abençoe, irmãos.
Olá, queridos amigos e irmãos que nos acompanham. Hoje eu estou aqui para agradecer a Deus pelo ano financeiro da nossa igreja. Foi um ano desafiador para todos nós. Nós tivemos que mudar a nossa forma de culto, a nossa forma de ofertar e também a nossa forma de viver. E a despeito dessas muitas mudanças, a igreja segue pregando a palavra e cultuando a Deus com os dízimos e ofertas. Estamos encerrando o ano com as nossas despesas quitadas, a dívida do terreno quase totalmente paga e também pudemos estar atentos e atender às necessidades daqueles que nos são próximos e ainda também pudemos estender essa ajuda através de uma ação solidária realizada. Nós somos gratos a Deus pelos irmãos que contribuem. Os irmãos que contribuem e a gente pode identificar, mas também aqueles que fazem a contribuição e são anônimos nas suas contribuições. A gente não consegue identificar. Nós temos certeza que Deus sabe quem são vocês e nós somos gratos a Deus por vocês também. Agradecemos a vida de cada um que contribui com o seu dízimo e sua oferta. Agradecemos a Deus também por todos os recursos que Ele colocou na nossa mão durante todo esse ano. E esse recurso foi suficiente para a nossa sobrevivência e também nós conseguimos manter o nosso templo. Que no próximo ano ninguém fique privado e nem se isente de contribuir financeiramente na casa do Senhor. Esse é um privilégio dos que servem a Ele. Que o nosso bom Deus não permita que falte trabalho para o nosso povo, que haja somente espírito de gratidão da nossa parte e reconhecimento de que tudo vem dele e nós haveremos de prestar contas do que ele tem nos confiado. Que nós possamos realizar muito mais em 2021. Amém. Vamos orar? Pai querido, somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor realizou em nossa vida durante este ano que está se findando. Obrigada, Senhor, por cada recurso, Senhor, cada recurso que foi colocado diante do Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida, por cada coração que reconhece que o Senhor é o Senhor da nossa vida e do nosso dinheiro. Muito obrigada, Pai, por esses irmãos que são fiéis, por esses irmãos que são um testemunho, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada um. E também, Senhor, por aqueles, ó Deus, que ainda não compreenderam ou não entenderam, Senhor, a bênção que é reconhecer e devolver ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo nos dá, Pai. Que no próximo ano, ó Deus, haja a fidelidade de muitos irmãos, que haja, Senhor, a adesão de muitos irmãos, ó Pai, ao serviço cristão, Senhor, e à contribuição e ao culto, Senhor, através dos dízimos e ofertas, ó Deus. Continue, Senhor, estando conosco, ó Pai, que haja, Senhor, o sustento, Senhor, nas nossas mesas, ó Deus. Entra, Senhor, com a sua providência, ó Pai. Que nós também, Senhor, possamos estar atentos ao necessitado e que não nos furtemos, Senhor, de ajudar também, Senhor, ó Deus. Que, Senhor, as nossas mãos, Senhor, possam sempre estar cheias, ó Deus, para ofertarmos na Tua casa e ajudarmos aos que precisam, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e Te damos graças por tudo. Amém. Amém. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Oi, Joca, tudo bem? Oi, Lili, tudo bom? Oi, Igreja Moriá, tudo bem? Olha, hoje eu e o Joca viemos aqui para convidar vocês para o nosso culto de Natal. Culto de Natal? Mas já acabou a pandemia? É culto online, Joca. Olha, nós todos continuamos nos cuidando, porque eu ouvi minha avó dizer
que a coisa tá feia. Tá muito feia. É mesmo. Outro dia eu olhei no espelho e vi como a coisa tá feia. Ai, Joca, não é isso que eu tô falando. Ô, Joca, é a pandemia. Mas olha, nós vamos fazer o nosso culto de Natal online. Como que vai ser, Lili? É assim, ó. Vai ser pelo YouTube. Sabe o YouTube? Sei. Então, vocês, todos nós vamos conectar no dia 24 de dezembro. Isso mesmo, o dia que é o dia da véspera do Natal. Isso mesmo. E aí, às 19 horas, nós vamos fazer um culto de Natal, cantando os hinos de Natal e também refletindo sobre a palavra de Deus. Ô Lili, será que dá para cantar o hino de Natal que eu gosto mais? Qual que é, Joca? É assim, ó. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Legal, Joca, nós vamos cantar assim. Olha, fiquem atentos, vamos entrar no nosso culto online no dia 24 de dezembro, no nosso canal do YouTube. Que hora, Joca, você lembra? 19 horas. É bom que vai dar tempo de fazer tudo direitinho para a ceia do Natal. E olha, pessoal, é muito importante no dia do Natal nós presentearmos aquele que é o aniversariante. É Jesus, não é o aniversariante? Joca, é Jesus, só que muitas pessoas no Natal esquecem do aniversariante. Puxa, deve ser muito triste. Uma vez uma amiga minha me falou que ninguém lembrou do aniversário dela. Fizeram uma festa, mas sequer deram parabéns para ela. Isso é muito triste. O aniversariante é Jesus, então nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele é na nossa vida. Isso mesmo, então vamos lá. Ô Lili, sabe que esse hino que a gente cantou tem um versículo? É mesmo, vamos falar? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Isso mesmo, então você que tem boa vontade, vamos cantar ao Senhor. Esperamos vocês, tá bom, pessoal? Legal, tchau, pessoal. Nos vemos então na quinta-feira, dia 24 às 19 horas no nosso canal do YouTube. Ô Lili, posso falar pro pessoal curtir o canal e ativar o sininho? Eu sempre quis falar isso. Fala aí, Joca, então. Pessoal, curta o nosso canal, ativa o sininho e convida todo mundo, tá bom? Beleza, tchau, pessoal. Vamos lá, Joca.